a então CE em 1986, mas os fundos comunitários começaram a chegar ainda antes. E foram, durante mais de 35 anos, um fator decisivo para melhorar a qualidade de vida dos portugueses e a modernização do país. Passou a haver mais estradas, mas também água e saneamento, eletricidade, escolas, hospitais, centros de investigação, uma população mais qualificada. Estamos entre os 6 países da União que mais fundos estruturais receberam, mas isso não impediu que Portugal ficasse para trás no desenvolvimento europeu desde o ano 2000. Entre os 27, somos agora o 19º país em rendimento per capita e as previsões para os próximos anos não são animadoras. Estamos prestes a receber a maior vaga de fundos europeus de sempre. Saberemos aplicá-los de modo a favorecer um crescimento da economia portuguesa muito maior que o das últimas 2 décadas? O dinheiro que se perspectiva que chegará, acho que Portugal pode requalificar trabalhadores que queiram investir no seu futuro. Eles foram bem aproveitados os fundos comunitários. Agora, o que pode ter havido, e isso poderá ter havido alguns excessos, Se nós ganhamos muito com os fundos, imagine-se onde é que nós estaríamos se tivéssemos utilizado todos os fundos da melhor forma possível. Portugal, antes e depois da entrada da União Europeia e de beneficiar dos fundos estruturais, não é o mesmo país. E por isso houve alguns erros na distribuição de recursos e houve até alguns casos de fraude, temos de ser objetivos, mas no geral os fundos estruturais deram uma ajuda extraordinária ao desenvolvimento não só económico, mas social, cultural, científico do nosso país. Desde a adesão à União Europeia, Portugal tem contribuído com cerca de 1% do PIB nacional para o orçamento comunitário e recebido em média, através dos fundos europeus, cerca de 3% do PIB nacional. Desde o final da década de 80, que a maior fatia do investimento feito no país provém dos fundos estruturais. A escolaridade mínima obrigatória era de 6 anos. Refiro-me à mortalidade infantil, que era uma das mais altas da Europa, ou à esperança de vida, que era uma das mais baixas. Hoje em dia, a esperança de vida em Portugal, a mortalidade infantil em Portugal, tem melhores indicadores que nos Estados Unidos da América. De Bragança a Sagres, temos muitos exemplos no território onde houve melhorias na experiência de vida dos cidadãos residentes e visitantes que decorreram de apoios comunitários. Sou o Yuri Leitão, sou de Viana do Castelo, tenho 22 anos, já faço ciclismo desde os meus 6 anos. Eu sempre fiz ciclismo de estrada, como faço até hoje. Acabei por descobrir a pista e despertou muito interesse. Sempre tive muita vontade de competir num velódromo. Sem o velódromo não conseguíamos ter os resultados que temos tido. Nós temos muito carinho por esta pista e não somos só nós, muitos atletas estrangeiros gostam muito também desta pista, ela está muito bem construída. Há grandes seleções que costumam vir para aqui para Nadia treinar. Dentro da Europa não haverá nenhum sítio assim com as condições que nós conseguimos ter aqui.
Internacionalmente, isto chama muito a atenção aqui o Centro de Alto Rendimento, aqui a nível nacional e internacional, porque vem sempre em muitas equipas. Não era conhecido, Portugal nesse ponto não era conhecido. Uma das principais consequências que se apercebe é a prática de desporto amador, sobretudo do ciclismo, nos últimos 10 anos. Como temos centro de alto rendimento há tão pouco tempo, ter já tantas medalhas e tantos campeões para todos os portugueses, acho que é um orgulho. Neste momento temos 3 títulos europeus. Temos uma atleta que se qualificou para os Jogos do Japão, para o ano. O trabalho que é feito aqui é fundamental. O título mais importante que eu tenho até hoje foi conquistado em novembro de 2020, na Bulgária. Fui campeão europeu. A medalha de ouro é, sem dúvida, a conquista maior que tenho até hoje. Até ao final dos anos 90, as infraestruturas foram um dos principais alvos de investimento dos fundos europeus, destacando-se as infraestruturas de transporte, onde se incluem estradas, ferrovias, pontes, portos e aeroportos. Há evidência de que os investimentos em infraestruturas de transportes têm tido efeitos positivos no desempenho económico do país, sendo os portos o investimento que tem maior efeito no PIB e as autoestradas menor. Entre 1986 e 2010, Portugal multiplicou por 14 a densidade da rede de autoestradas. Portanto, em termos de investimento em infraestrutura, Portugal tem atualmente, em termos, por exemplo, de quilómetros de autoestrada per capita, um dos índices mais elevados no mundo. Na esmagadora maioria dos países da Europa, na média dos países da União Europeia, a densidade da rede ferroviária é 3,5 vezes a densidade da rede rodoviária. Em Portugal, a rede rodoviária de autoestradas tem uma densidade superior à rede ferroviária. Para dar um número muito simples, em Portugal há cerca de 290 km de autoestrada por cada milhão de habitantes, que compara com cerca de 150 km de autoestrada por milhão de habitantes na média da União Europeia. O surgimento da Via Rápida veio permitir um acesso a toda a periferia da ilha que não existia. Antigamente, uma família do Funchal que se descia passar o dia ao Porto de Menezes era meio dia de viagem para lá e meio dia para cá. Hoje em dia, nós fazemos isto em 3/4 de hora. No fundo, o que a Via Rápida fez foi encurtar distâncias de uma forma brutal. E isso permitiu, no caso desta empresa, conseguimos fazer nos dias que correm 2 entregas diárias de medicação a 87% das farmácias. Para quem conhece a orografia da Madeira, isto é extraordinário. As distâncias eram incomensuravelmente maiores. O antes das vias rápidas e o depois das vias rápidas é incomparável a todos os títulos a nível de qualidade de vida de todo e qualquer habitante desta terra. Vejamos o caso do aeroporto. A ampliação do aeroporto também foi crucial para o desenvolvimento que ocorreu. Esta Ilha da Madeira não seria comparável o que seria hoje em dia se não tivéssemos entrado na Comunidade Económica Europeia. É a percepção que eu tenho enquanto cidadão. O investimento em infraestruturas é uma condição necessária para o desenvolvimento económico. Os países com níveis de desenvolvimento económico mais elevado são países que possuem um sistema de infraestruturas maduro e adequado às necessidades dos seus cidadãos e das empresas. Ora, esta relação entre infraestruturas e desenvolvimento não significa necessariamente que todo o investimento em infraestruturas se traduz em desenvolvimento económico. E neste aspecto Portugal é um caso interessante, porque é um caso que usou muito desse investimento em infraestruturas, sobretudo infraestruturas de transporte, para combater a desertificação do interior, para aumentar a coesão territorial. E o que nós verificamos é que este objetivo não foi sempre conseguido.
desenvolver o interior só com autoestradas, porque isso, por vezes, esvazia mais as regiões interiores que outra coisa, não é? Portanto, tem que ser um pacote de políticas adaptada a cada tipo de região. Curiosamente, chegamos à conclusão que uma das regiões que mais beneficiou com este encurtamento de distâncias foi precisamente a região da área metropolitana de Lisboa. As SCUD, quando foram pensadas, foram autoestradas, como o nome indica, o SCUD significa sem custos para o utilizador. Significa que foram usadas como mecanismo de desenvolvimento de regiões. Esse pressuposto foi invalidado a partir do momento em que se introduziram portagens nas SCUD. Em Portugal nós temos uma situação em que nós pagamos para circular em autoestradas com níveis de utilização muito baixos e não pagamos para circularmos em autoestradas com níveis de utilização muito elevados. 70% dos troços com menos de 10 mil veículos por dia em Portugal têm portagem. O que é que estamos a fazer? Estamos a agravar esta assimetria. É o momento de Portugal olhar para o seu território e fizemos isso, por exemplo, no Alqueva e nos perímetros de rega do Alqueva. A Migdal surgiu ao identificar-se o potencial para a produção de amêndoa no Alentejo. É uma empresa que se dedica à produção, à transformação e à comercialização de amêndoa mediterrânica de casca dura em amendoais que temos na região de Ferreira do Alentejo, e a amêndoa depois é processada na nossa fábrica, na fábrica da Migdal, também em Ferreira do Alentejo. Esta amêndoa portuguesa, depois por sua vez, uma parte é exportada sobretudo para a Europa e outra parte é comercializada no mercado nacional. Tudo isto foi possível e surgiu a partir do momento que o perímetro de rega do Alqueva chegou aqui à herdade, tínhamos outras culturas, e permitiu olhar para outras hipóteses culturais, para além das culturas que na altura eram mais normais fazer. Somos competitivos a nível mundial em termos de custos de produção. No caso dos amendoais e da fábrica, recorremos a fundos comunitários que foram importantíssimos para garantir que os projetos pudessem avançar. Sem Alqueva não haveria este tipo de cultura ou outras que estão em desenvolvimento no Alentejo. Beneficiou não somente a região em si, a nível agrícola, mas também o tecido empresarial não somente do Conselho, mas do Alentejo todo, não é? Inclusivamente, também trouxe mais turismo, foi uma melhoria de 8 para 80. Os fundos estruturais foram reforçados quando se constatou que alguns países, como Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, os chamados Os fundos estruturais foram reforçados quando se constatou que alguns países, como Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, os chamados 4 parceiros da coesão, tinham níveis de desenvolvimento inferiores aos restantes. Foi então necessário criar um pacote financeiro que permitisse que essas regiões menos desenvolvidas abrissem caminho rumo à prosperidade. Feito o balanço de 3 décadas, há 3 regiões do país, Lisboa e Val do Tejo, o Algarve e a Madeira, que abandonaram o estatuto de menos desenvolvidas. Já as outras 4, os Açores, o Alentejo, o Centro e o Norte, estão ainda entre as que mais dependem dos fundos estruturais para se desenvolverem. Se olharmos para a Alemanha, se olhar para a Holanda, ou se olhar para a própria Bélgica, se olhar, enfim, qualquer país,
tem vários polos dinâmicos e reconhece-os e valoriza-os e procura estimulá-los. E, de facto, a região centro e a região norte são duas regiões que precisam de ser olhadas pelo país, de modo a que todo o potencial que existe nas suas universidades, nos seus centros tecnológicos, nas suas cidades médias, sejam mais estimuladas, porque senão o país fica um país muito desequilibrado. No anterior quadro de apoio, 2 em cada 3 euros que a Europa enviou para Portugal foram para o norte e centro do país. Curiosamente, é no norte que está uma das zonas mais industrializadas da Europa. E nos últimos anos é do norte que vem o maior contributo para o crescimento da produtividade nacional. A Zona Norte e a Zona Centro, especialmente a Zona Norte, estão num processo de grande reestruturação. Por exemplo, o tipo de certos investimentos de empresas multinacionais que tiveram lugar recentemente na Zona Norte são completamente diferentes do tipo de investimentos que tínhamos ainda há 20 anos. Não é? A indústria que hoje temos, quer a indústria feita a partir de empresas portuguesas que evoluíram, quer a indústria feita a partir de grandes grupos internacionais que temos, nomeadamente ligados à indústria automóvel e instalados a norte, dão-nos esperança e permitem-nos antever uma indústria mais competitiva. Aquilo que nós estamos a observar nas multinacionais é que elas estão não apenas a deslocalizar a produção, elas estão a deslocalizar os seus centros de investigação e desenvolvimento. E Portugal conseguiu apanhar essa onda. Os casos da Bosch em Braga ou da BMW no Porto, portanto, que têm centros de inovação, ou da empresa Vestas, uma empresa dinamarquesa ligada ao fabrico de aerogeradores, são empresas que estão a selecionar Portugal para os seus centros de desenvolvimento e os seus centros de investigação. E hoje é possível devido ao que, entre outros aspectos, os fundos europeus permitiram fazer na melhoria dos nossos centros de inovação, na melhoria das nossas universidades, na melhoria da nossa capacidade de ensino. Das opções mais importantes que se fizeram em Portugal foi criar algumas universidades fora dos sítios tradicionais e, de facto, termos uma universidade do Minho, temos uma universidade da Beira Interior, temos uma universidade do Algarve, temos uma universidade de Trás-os-Montes e temos politécnicos. É em si um valor excepcional. Quando estava no CDE, utilizava muito o exemplo de Braga, que é uma cidade bastante dinâmica, onde há uma boa articulação do setor privado, as universidades e também o setor público, não é? Que é bom, a pôr as pessoas à volta da mesa e discutir e partilhar e alinhar as pessoas numa estratégia comum, não é? Portugal foi classificado como, de facto, já um país inovador e eu acho que isso representa e isso ilustra bem que Portugal apostou em infraestruturas, requalificou-se muito, mas nos últimos anos fez um esforço consistente e persistente de valorização dos recursos humanos, que muitas vezes não é reconhecido mais internamente do que internacionalmente. E esse é um percurso que não pode ser de modo nenhum desligado daquilo que foi a utilização dos fundos europeus durante cerca de 3 décadas. Há sinais de que estamos no trajeto do Made in Portugal para o Created in Portugal. Em 2020, a Comissão Europeia considerou a economia portuguesa entre o grupo de países fortemente inovadores. E Portugal tem neste momento 4 startups que atingiram o estatuto de unicórnio, enquanto a Espanha tem só uma e a Itália nenhuma. Estaremos a caminho de uma nova versão de Portugal, uma espécie de Portugal 4.0. Portugal estar num grupo já dos países fortemente inovadores é uma excelente notícia. Eu acho, aliás, que estamos perto de atingir aquilo que eu acho a massa crítica necessária para um salto. Estou em crer que essa tendência continuará, acentuar-se-á mesmo e chegará a notar-se nesse indicador de síntese que é a riqueza medida por cada um de nós. O que se passa é que nós já temos casos de excelência em muitas áreas, temos chamados unicórnios, não? Mas a verdade é que, como não há ainda uma massa crítica suficiente, muitos deles acabam por ir para fora. Mas estamos naquela fase quase a atingir a massa crítica suficiente para que elas se localizem verdadeiramente aqui no país, o que é de qualquer maneira notável, porque
quem se lembra de como era o país há alguns anos atrás, não podia sonhar que já pudéssemos hoje em dia estar numa dessas categorias como um dos países com nível muito elevado de inovação. Radical é ser programador numa aldeia, no meio de uma serra. A aldeia histórica Céu Novo foi o nosso primeiro posicionamento. Tínhamos um pequeno spot que basicamente dizia: se queres algo radical, se Nova Iorque para ti já não é o que era, se Singapura está uma seca, então vem mesmo programar próximo de uma serra para uma aldeia histórica. Isso deu nenhum resultado, ou seja, batemos mesmo com a cabeça no granito duro daqui da Serra da Gardunha, mas chamámos a atenção. E chamámos a atenção porque o programa tinha 2 ou 3 aspectos muito interessantes, que era posicionar-se muito naquilo que era o estilo de vida, como contraponto às grandes cidades, como nós aqui chamamos o Smart Rural, como contraponto à Smart City. E de repente, em vez de 4 ou 5 programadores, estava a fazer reuniões para 100 programadores, para 100 engenheiros, que parecia quase um sonho. E começámos também, obviamente, a fazer a interligação, que deu muitos frutos também com as universidades, com os politécnicos. E chegámos ao dia de hoje, e é esse ponto em que estamos, com cerca de 800 postos de trabalho criados nas áreas das tecnologias de informação, com uma diversidade já interessante de empresas, entre startups e empresas de maior dimensão que aqui se colocam, algumas 100% internacionalizadas. Nós refuncionalizámos não sei quantos espaços. Coisas que eram muito relevantes nos anos 90, nos financiamentos comunitários, como por exemplo multiuso desta vida, foram semeados que nem cogumelos por esse país. Nós agora somos centros onde se têm 400, 500 engenheiros a trabalhar. Os sítios dos mercados tão vibrantes nos anos 70, anos 80, que foram perdendo também alguma relevância até no contraponto com as médias e grandes superfícies, onde havia queijo, agora há um Fab Lab, onde eram os talhos, agora estão startups. E aí os fundos comunitários foram, de facto, a energia extra, o financiamento que precisávamos para a tal agenda de transformação de uma economia dita tradicional para uma economia do século XXI que hoje se consegue ligar ao mundo. No nosso caso, já temos pessoas até de outros países que o Fundão atraiu e que estão a colaborar connosco. Que vêm com as famílias inteiras a ver para o Fundão. Portanto, antigamente quem ficava cá era quem não prosseguia estudos e quem depois não migrava para as grandes cidades. Neste momento começamos a ver precisamente o oposto. Começamos a ver esse conhecimento, esse pessoal qualificado a voltar para aqui. Os fundos europeus são muito importantes porque são um mecanismo que permite alavancar este início, dar o primeiro passo nestas regiões onde é mais difícil de nós competirmos com grandes centros urbanos. Por isso, se me pergunta qual é que é as estradas e as autoestradas mais importantes para o desenvolvimento do interior do país, eu diria-lhe que são aquelas que têm a ver com a passagem do 4G para o 5G. As novas autoestradas digitais podem, de facto, ser um fator mais relevante do ponto de vista da diminuição das assimetrias. Seremos, provavelmente, talvez um dos primeiros sítios do mundo onde toda a escola pública aprende programação. E todos os meninos, a partir dos 6 anos, aprendem programação. Até o ano 2000, o objetivo dos fundos estruturais parecia cumprir-se. Portugal convergia com a média europeia e isso refletia-se na evolução positiva do rendimento médio de cada português. Se em 1985 o PIB per capita nacional representava apenas 53% da média europeia, no ano 2000 Portugal alcançava o melhor desempenho com 85%. Mas na viragem do século a situação alterou-se. Quererá isto dizer que os fundos europeus não têm cumprido o objetivo?
deixa-me. Já foi.